Boa noite a todos, amigos. Eu sou lá de Santa Maria, tive a felicidade de crescer com a amizade do Adilson lá e fui convidado para falar de Mariano da Cunha Júnior, Mariano Ferreira da Cunha Júnior. Estou falando hoje aqui em nome do Centro Espírita Fé e Amor, lá de Santa Maria, Sacramento. Foi fundado em 1900. E já eu vou dizer para todos como foi a fundação desse centro. Precisamos lembrar que nessa época, vou voltar no tempo, era uma época ainda que tinha saído recente do Império, né? E eu sou descendente lá desses tantos pessoas que iniciaram o Espiritismo lá e vamos fazer a abertura, né, da reunião, depois eu vou contar a história. Já quero pedir perdão a todos que não sou palestrante, né, por contar um pouquinho da história do Espiritismo aqui da região, como um contador de história mesmo, e não palestrante, porque isso eu não sou. E vamos falar de Mariano da Cunha, Mariano Ferreira da Cunha Júnior. Ele era um homem bravo, caçador, contador prático. Na época, muitas profissões eram práticas, né? Nessa época, 1900, a medicina, para se ter ideia, 80% dos médicos eram médicos práticos, não eram formados, só 20% dos médicos eram formados. Dentista era o barbeiro. Então era um mundo diferente do que é hoje. E o Mariano era um contador prático, um homem que estudava muito, tinha uma cultura, a caligrafia linda, maravilhosa, e que nasceu em Sacramento, vários negócios, sempre ele não era bom dos negócios, falia financeiramente, mas aí ele foi convidado por Frederico Peiró para vir aqui em Peirópolis, né? Ainda não se chamava Peirópolis na época, Peirópolis é em homenagem a Frederico Peiró, para ser contador da fábrica de cal que ele montara lá. E o senhor Mariano já tinha mediunidade, mas ele não sabia o que era isso. Ele de família católica, mas ele era materialista. Ele não aceitava a religião, ele não acreditava em Deus, mas ele tinha um dom que ele achava objetos perdidos. As pessoas chegavam nele, perguntavam, ele falava: não está em mim, não sei o que é isso. Mas pegava um papel, a caneta, tinteiro e lá escrevia aonde estava o objeto. E isso aconteceu em vários casos. No livro Eurípides, O Homem e a Missão, tem o caso do facão que está lá, narrado por Corina Novelino. Entre inúmeros outros casos, tem o caso dos porcos que foram comprados e o senhor perdeu o dinheiro e foi atrás do senhor Mariano, e o senhor Mariano veio a resposta escrita, né? A parte que lhe cabia está na beira do barranco, perto de árvore e tal. Quando você pulou o rego, o dinheiro caiu lá. A outra parte caiu na água e essa você não restabelece mais. Então, mas o senhor Mariano não sabia o que era isso, nem era chamado ainda de senhor Mariano, era Mariano Ferreira da Cunha. E aí ele veio aqui para Peirópolis, né? Vamos resumir na internet, quem quiser assistir, tem documentário com meu pai, muito mais detalhado no YouTube,
tem lá documentário Senhor Mariano e Eurípides Barçanufo. Muito mais detalhes, com datas, e a gente vai resumir para não alongar o tempo, né? E o Senhor Mariano, quando vem aí para Peirópolis, já começou a mediunidade ali, que o maquinário do Frederico Peiró veio da Alemanha, veio tudo em alemão, e eles não conseguiam montar as máquinas. O Senhor Mariano foi lá, traduziu aquilo e fez os esquemas, montou os esquemas, e eles montaram as máquinas, mas ele não sabia que era isso. Bom, conseguiu ali como contador uma certa renda, e aí resolveu montar uma venda, né? Na época tinha muitas vendas, né? Hoje não existe isso. Você comprava secos e molhados, era de tudo na venda, né? A granel, você ia lá e comprava, colocava na sacolinha, no embornal. O senhor Mariano montou uma venda depois disso. Faliu a venda, não conseguiu ter lucratividade com isso. E aí o capitão São Roque, esse sim era descendente dos antigos proprietários da Sesmaria de Santa Maria, que ia de Uberaba a Sacramento, era grande. O capitão São Roque herdou esse trecho de terra que ainda tem o nome até hoje de Santa Maria, lá em Sacramento. E ele era avô da esposa do senhor Mariano, a tia Erundina. E ele convidou eles para ir morar lá em Santa Maria. Ele foi morar em Santa Maria. Santa Maria tinha muita gente na época. Na época, em 1900, a população era muito mais rural do que urbana. Então tinha muita gente em Santa Maria. Lá tinha banda de música, tinha jornal. Então era muita gente para capinar, né? Arroz, café, feijão. Então tinha muito trabalho na zona rural. Não era maquinário como é hoje. E aí, o senhor Mariano chega lá, a casa dele passa a se tornar assombrada, assim como todas as casas de Santa Maria eram assombradas. Era barulho de corrente, pedradas em janelas, roupas que ficavam sujas de barro, N situações que eu diria assim, dignas de filme de terror, que o povo estava muito assustado. O senhor Mariano, quando trabalhou com o Peiró, as fofocas corriam, né? E ele ouviu dizer que o Peiró frequentava as reuniões do demônio aqui em Uberaba, as reuniões de espiritismo. Aí ele falou, bom, quem entende essas coisas do demônio é o Peiró, vou lá conversar com o Peiró. Aí ele foi lá, conversou com o Peiró, falou o que ele achava, e o Peiró disse, né, a frase famosa, mas e se não for coisa do demônio, mas sim de Deus? Isso não é comum, isso não é normal aflorar tanta efeito físico em um local assim, né? A gente sabe que nesse período da humanidade realmente aflorou-se muito, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na África, teve muito efeito físico, né? Para fortalecer o início da doutrina espírita, né? Mas por aqui ninguém tinha visto algo parecido. E aí Frederico Peiró vai lá, chega lá, conversa com familiares do senhor Mariano, porque ali no local havia vários familiares do senhor Mariano, porque ele mesmo era parente da esposa, ele, apesar de ter nascido em Sacramento, era de descendência lá do povo de Santa Maria. E ali tinham familiares, amigos, trabalhadores, e o Peiró convida essas pessoas e fala, vira para o senhor Mariano, vamos fazer uma reunião? Olha que interessante. Todos ali católicos, o senhor Mariano materialista, só Frederico Peiró sabia o que era espiritismo. Ninguém ali sabia uma vírgula de espiritismo, não sabia nada. Aí na casa do senhor Mariano, uma pequena casa simples, uma mesa como essa,
Senta ali, a gente não sabe quantas pessoas estavam nessa reunião. O Frederic Peyrot faz uma prece de abertura e os católicos começam a psicofonar, começam a dar mensagens. Eles já eram médios, já estavam espiritualmente, vieram preparados para isso, né? E o senhor Mariano, como era de costume, tremeu a mão, pegou um papel e fez uma ata, recebeu uma mensagem, e no final dessa mensagem foi escrito assim: 28 de agosto de 1900, está fundado Centro Espírita Fé e Amor, Adolfo Bezerra de Menezes. Mesmo ano que Adolfo Bezerra de Menezes tinha falecido, ele faleceu em abril. Meu pai falava assim: que evolução desse espírito, que compromisso desse espírito com a doutrina espírita, a vinda da doutrina espírita para o Brasil. Compromisso com nós, compromisso e bondade, amor dessa alma Bezerra de Menezes para conosco, né? Ele não nos desamparou até hoje. E então, na verdade, quem fundou o Centro Espírita Fé e Amor em Santa Maria foi Bezerra de Menezes, através da mão de Mariano da Cunha. E o Frederic Peyrot fez o quê? Pegou as obras básicas, né? Estou vendo, ó, várias aqui, ó, Evangelhos, Livro dos Espíritos, Gênesis, e deu para o senhor Mariano. E assim começaram o Espiritismo em Santa Maria, de uma hora para outra. O senhor Mariano, como era uma pessoa que adorava estudar, intelectual, tio de Eurípides Barçanufo, que já antes disso os dois trocavam conversas filosóficas sobre o mundo, sobre questões do mundo, antes mesmo disso acontecer. Os dois eram muito amigos e tinham apenas 5 anos de idade de diferença, apesar de ele ser tio de Eurípides, era só 5 anos de diferença de idade. Mariano, quando ia a Sacramentos, hospedava na casa de Eurípides. Eurípides fazia questão que ele dormisse no quarto do lado, na cama ao lado dele. E o senhor Mariano, quando ia para a conquista, Eurípides, quando ia para a conquista, passava em Santa Maria, que era contramão na época, mas ele passava em Santa Maria, hospedava lá para ficar com o senhor Mariano, para conversar, para dialogar. Mas Eurípides Barçanufo era católico, apaixonado desde criança, e não aceitava o espiritismo de forma alguma. E o senhor Mariano, quando começa esse trabalho em Santa Maria ali, ele começa, como diz Marta Fernandes aqui de Uberaba, ela pesquisou muito o assunto e ela nos trouxe algo que nem nós lá de Santa Maria sabíamos. Segundo ela, o espiritismo aqui em Uberaba já existia, mas ele era fechado, portas fechadas, intelectuais que tinham conhecido isso na Europa e trazido para cá, mas por medo da perseguição, porque o catolicismo realmente era duro, perseguia quem fosse de outra religião. Lembrando que até poucos anos antes era proibido por lei ter outra religião que não fosse o catolicismo. E Bezerra de Menezes, enquanto deputado, senador, conseguiu transformar o Brasil em país laico. Nós devemos isso a ele. E veja bem, o senhor Mariano começa a fazer curas de várias doenças. Aí o senhor Mariano abre as portas para os mais pobres, para os necessitados. Ele não deu importância. E por que mesmo isso, né? A própria Santa Maria, as casas todas assombradas, o povo, depois dessa primeira reunião, o povo chamou. Eles acreditavam assim: se fizesse essa reunião na minha casa para de ser assombrada.
E a espiritualidade realmente fez isso. Não sei se para todos terem fé rapidamente, isso aconteceu. Eles faziam as reuniões nas casas das pessoas, que eram tipo que passavam um convite ao seu marido. Essa casa, a partir daquele dia, não era mais assombrada. Aí corria notícia, a outra casa chamava, e assim foi de casa em casa. O Centro Espírita Fé e Amor foi itinerante. Ele andava. A gente tem registro lá de reuniões do Centro Espírita Fé e Amor em Araxá, reuniões do Centro Espírita Fé e Amor em Uberlândia. E assim, o senhor Mariano, assim como o Bezerra fez com ele, vamos dizer assim, né? Fundou um centro rápido, o senhor Mariano fazia isso. Aonde ele ia, fazia-se uma reunião, e aí ele falava assim: está fundado o Centro Espírita, vocês continuam. Então, isso foi crescendo, ramificando o Espiritismo em nossa região. Mas aí a igreja descobriu isso, ficou sabendo disso. E aí pediu o capitão São Roque, que era católico, frequentava a igreja todos os domingos, que acabasse com essas reuniões em Santa Maria. O capitão São Roque fala para a esposa, a esposa diz para ele: se eles forem expulsos daqui, eu vou junto. Aí o capitão diz: não, então vamos fazer algo assim, no caminho, né? Então eles saem de perto da minha casa, vão morar mais longe. Aí foram morar uns 500 metros de distância da casa do capitão. Nessa época, o senhor Mariano passou muita necessidade financeira, porque ele estava exercendo a caridade o tempo todo. Ele ali estava sem ajuda. Então o povo dava um pedaço de bolo, um frango, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, porque ele estava atendendo o povo doente, o povo que batia a porta dele e não tinha hora, 24 horas por dia. Tirondina cascava a batata, pegava a casca de batata, ela aproveitava tudo, fritava, porque as pessoas vinham de longe, chegavam na casa deles, às vezes de madrugada, para ser acolhido e tudo, e ia embora como? Então chegava, hospedava, ficava em casa, obsediados, pessoas amarradas, às vezes nem com cordas, amarradas com arame, que eram verdadeiras feras. Muitas delas o senhor Mariano colocava a mão, a pessoa se curava instantaneamente, na mesma hora ficava normal, outras não. Aí eu cheguei a conhecer o paiol lá, o paiol do senhor Mariano. O que acontecia com os obsediados que chegavam e não ficavam bons instantaneamente? Ele colocava 3 cadeiras, selecionava os médios, vários médios que trabalhavam lá, e ele fazia um rodízio. E aí ficava um médium de um lado, o obsediado no meio e outro médium do outro, em oração, 24 horas, 2, 3 dias. Aí a pessoa melhorava, aí podia ir embora. Outros casos não, igual os meninos lá de Araxá, que cuspiam um prego. Eles foram para Santa Maria crianças, e aí o senhor Mariano indicou a casa do meu avô, o Abelardo, que era sobrinho do senhor Mariano, para eles ficarem. Aí ficaram as 2 crianças e a mãe lá em tratamento em Santa Maria, para vocês verem como era comprometimento. Ficaram lá até se tornarem adultos em tratamento. Aí o senhor Mariano falou: agora eles podem voltar, mas separam eles, porque o efeito físico deles, eles ainda podem passar por problemas ainda. Então são vários casos de curas, e o povo foi buscar o senhor Mariano. Mas um dia o capitão São Roque chega na casa do senhor Mariano
com a ferida de zibela. E aí já tinha esparramado, e aí todo mundo já chamava. Minha avó faleceu recentemente, com quase 100 anos. Ela ainda chamava o Bezerra de Menezes de protetor, porque era assim que o Sr. Mariano se referia a ele. Toda vez que alguém ia agradecer ao Sr. Mariano pela cura, pelo benefício, ele falava: não fui eu, foi o protetor. E o protetor era o Bezerra de Menezes. Então o capitão chegou nele e falou assim: será que não teria um remédio aí para essa ferida, que o meu compadre gordo morreu com uma ferida dessa na perna, a zibela, né? E aí o Sr. Mariano, né, ali recebe o Bezerra de Menezes, faz uma medicação e ele é curado dessa ferida. Daí em diante mudou a história. Aí o capitão chama o senhor para morar do lado da casa dele, constrói uma casa para ele, e aí o centro passa a sede ser nesta casa. E aí 4 anos Eurípides e o senhor Mariano se debatiam sobre o espiritismo de forma amistosa, pois os dois nunca brigaram, mas um querendo convencer o outro de opinião diversa, né? O Eurípides, apaixonado pelo catolicismo que era, bondoso desde a infância, e o Mariano, aquele homem que era bruto, segundo Ranulfo, que morreu aqui em Uberaba, o filho mais velho do Sr. Mariano. Ele era o grande contador das histórias do Sr. Mariano. Ele falava que o pai dele era muito bravo, um homem que andava armado o tempo todo, estava disposto a qualquer coisa, tinha vícios. O que eu acho bonito da história de Sr. Mariano é isso, para nós, por exemplo, hoje, né, que a gente pode mudar, assim como a história de Paulo de Tarso, né, de transformação. Pois o Sr. Mariano tinha vícios, ele tinha problemas, bebia, fumava, jogava, por isso sempre perdia muito dinheiro. E aí o senhor Mariano, nesse debate com Eurípides aí, 4 anos, nada resolvia. Um dia ele já ia a Sacramento para atender pessoas doentes, já dar passe, remédios. Ele vai, chega para o Eurípides, e o Eurípides começa o debate com ele. Aí o que tinha acontecido antes? A Federação Espírita, lá do Rio de Janeiro, mandou investigar se era verdade que Bezerra de Menezes estava dando mensagem aqui, nesse fim de mundo aqui, né, em Santa Maria. E aí ele veio a Santa Maria. E ele participou das reuniões. Segundo dizem historiadores, eu não vi esse documento, eu não conheço, mas segundo dizem historiadores, que existe um documento que diz mais ou menos assim: não é só Bezerra de Menezes que dá mensagem a Santa Maria, são todos os apóstolos, os santos da igreja, Martim Lutero, pessoas de literatura e a Mãe Santíssima, entre outros, que dão mensagem a e essa pessoa estava lendo o livro Depois da Morte de Leão Denis, e ele presenteou o senhor Mariano, o Mariano da Cunha, com o livro Depois da Morte. Ele pega esse livro, estava lendo ele, e aí ele vai a Sacramento para atender pessoas, dar medicação, paz. Fala assim: ah, Eurípides, eu não consigo te convencer, você é uma pessoa muito culta. Gente, Eurípides, naquela época, ele dava aula de astronomia, de botânica, de todas as matérias. Ele era professor, qualquer professor que faltava na escola, ele substituía. Eu acredito que hoje ele substituiria qualquer professor de universidade. Uma cultura enorme. E o senhor Mariano, por muito que tentava, não conseguia mudar a maneira dele ver o espiritismo.
Aí ele pegou o livro depois da morte, entregou para ele e saiu para Atenas. Ele voltou à noite, chegou, aí ele olhou, viu Eurípides ali, lendo o livro, à luz de lamparina, como dizia meu pai, que meu pai estudou, também se tornou professor. Ele estudava à noite com luz de lamparina. Você tem que colocar a lamparina do lado do livro para ver alguma coisa. E aquelas fuligens, né? Pega tudo no nariz, uma coisa muito difícil. Aí o senhor Mariano chegou, Eurípides estava lendo o livro depois da morte. Ele deitou, dormiu, acordou de madrugada, olhou Eurípides lendo o livro depois da morte. A hora que chegou de manhã, o Eurípides entregou o livro. Gente, um livro que não é um livrinho, não. Entregou o livro e disse assim, mais ou menos assim, né? Eu não sabia que existia algo tão avançado na Terra. Ele leu o livro todo, em uma noite. Aí, o senhor Ranulfo, filho mais velho do senhor Mariano, dava gargalhada e dizia assim, foi aí que foi colocada a pulga atrás da orelha de Eurípides Barçanufo. Daí em diante, Eurípides começou a se interessar. A madrinha de Eurípides já frequentava essas reuniões em Santa Maria. E aí Eurípides sondou dela quando que haveria uma reunião de comunicação de espíritos lá em Santa Maria. Aí ela disse para ele que na sexta-feira de Paixão haveria essa reunião. Então, em 1904, na sexta-feira de Paixão, Eurípides Barçanufo, presidente da Câmara Municipal de Sacramento, vereador, convida o amigo José Martins, também vereador, aí em Santa Maria. Só os dois sabiam disso, que iam lá. Não contaram para mais ninguém. Chegaram lá de surpresa. A hora que chegaram lá na casa do senhor Mariano, o senhor estava na porta esperando eles chegarem. E aí ele fala para eles, estávamos só esperando vocês para começar a reunião. Tem duas cadeiras reservadas à mesa. Aí Eurípides ali já levou um susto, né? Com isso. Sentou à mesa. E Eurípides tinha uma coisa que o torturava. Ele não aceitava o sermão da montanha. Ele adorava a Bíblia. Padres não conseguiram convencê-lo, explicar-lo, e nem essa intelectualidade que ele tinha, enorme de interpretação, ele não aceitava. Bem-aventurado o aflito, de forma alguma. Ele queria a cura das dores, do sofrimento. Então, bem-aventurado os desesperados, né? Os desamparados. Isso para ele era difícil de compreensão. Ele queria o bem, então ele não entendia as bem-aventuranças, o sermão da montanha de Jesus. Aí ele senta nessa mesa e ele pensa, se é possível os mortos falarem através dos livros, eu quero que João Evangelista explique o sermão da montanha através do meu primo Aristides. O Aristides era uma pessoa boníssima, meu pai conheceu ele, disse que era uma pessoa maravilhosa, mas não sabia assinar nem o próprio nome, sem cultura alguma da terra. E aí, dizem que o Aristides se levanta, fala por 2 horas, explicando o sermão. A hora que termina a explicação, ele fala, João Evangelista, terminada a reunião, a hora que Eurípides vai se despedir ali do senhor Mariano, já diz para o tio senhor, de hoje em diante eu sou espírita. Aí ele foi para Sacramento, e aí ele saiu dos cargos que ele tinha dentro da igreja e começou a ser espírita. Bom, o senhor Mariano, um homem que já era materialista, se tornar espírita já era chato dos católicos, mas Eurípides Barçanufo
que era o braço forte da Igreja Católica em Sacramento, se tornar espírita, aí era complicado. Então aí houve uma perseguição forte e Eurípides ficou sozinho. Os familiares não brigaram com Eurípides, mas não aceitavam o espiritismo, nem os próprios familiares. Então ele ficou sozinho. Com isso, o senhor Mariano chamou o povo de Santa Maria e disse: vamos apoiar Eurípides, vamos a Sacramento, vamos ajudá-lo lá. Então aí Eurípides passou a frequentar Santa Maria e o povo de Santa Maria frequentar os trabalhos de Eurípides em Sacramento. Mas isso foi muito rápido, pois assim como o senhor Mariano curava pessoas, Eurípides começou a curar pessoas ainda mais, com uma mediunidade fantásticas, né? E a Mãe Santíssima pede a ele para mudar o nome da escola, que era Liceu Sacramentano, para Colégio Allan Kardec. Daí em diante, começa de novo aí entrar alunos, e a escola ia à reunião muito das 9 horas da manhã. E os atendimentos. Eurípides passou a abrir farmácia. Eu digo assim, às vezes algumas pessoas que falam de Eurípides, São Mariano é pouco conhecido no meio espírita, mas falam assim, eles eram homeopatas, né? Não, era muito mais do que isso. Não eram homeopatas. Eles trabalhavam com a química também, eles compravam produtos químicos, manipulavam, encomendavam produtos que vinham de São Paulo, do Rio, vinham de trem, ou de farmácias aqui do Uberaba, farmácias do Sacramento, e também as plantas, né? Porque tinha o pessoal que saía de Mateiro, né? Para trazer as raízes, os raizeiros, traziam as raízes para eles, faziam mitigação, então, de todas as formas. Inclusive Eurípides, quando um senhor teve o braço esmagado por uma pedra no trabalho que ele fazia, eu cheguei a conhecer o açougue, que era pouco para cima, que a casa do Eurípides, a farmácia do Eurípides, era onde hoje é o Correio de Sacramento. E pouco para cima tinha um açougue. Aí Eurípides pede um rapaz para ir no açougue buscar, pedir emprestado a serra. E aí Eurípides serra o braço desse outro, porque senão ele ia morrer, por causa que o braço dele não tinha recuperação. Outra vez também, chegou um senhor com espinho no olho. E aí Eurípides, meu pai gostava dessa história, que ele dizia assim: os espíritos elevados nos amparam o tempo todo. Eu não fico repetindo a mesma mensagem, não. A gente tem que aprender, tem que aprender rápido. Aí o Eurípides se concentrou para pedir ajuda. E aí Bezerra de Menezes veio e só escreveu assim: puxa o espinho, Bezerra de Menezes. Aí ele olhou e falou: não, tá errado. Isso não dá, eu vou puxar, vai vazar o olho, ele vai ficar cego. Então, ele concentrou e falou: vamos ver o que ele vai dizer. Aí a resposta veio assim: faça o que eu disse. Aí o Eurípides puxou, nem uma gota de sangue, não aconteceu nada. O homem ficou com o olho normal. Então tem muito. Aí a gente fala assim: que maravilha, né? A bondade de Eurípides, o trabalho de Eurípides, a luta que hoje nós não sofremos. Por exemplo, lá no centro de Santa Maria, durante as reuniões, aquelas pessoas que eram contra as reuniões subiam em cima do muro, davam tiros, xingavam as pessoas que estavam lá dentro.
Muitas pessoas, meu avô era leiteiro na época, carroça. Aí ele ia buscar o leite na fazenda, a pessoa falava, não, espírita não entra na minha fazenda. Então ser espírita nessa época não era fácil, era brincadeira. Eram dois polos, né? Pessoas, os necessitados, ficavam apaixonados, ficavam maravilhados, porque tinham tido cura, ajuda de doenças. A gente tem notícia de pessoas que levaram 2 anos para chegar do sul do país a Santa Maria, para ser tratado, principalmente da obsessão. A principal coisa que o senhor Mariano cuidou foi a obsessão. Em uma época que a medicina não sabia o que fazer, geralmente as pessoas eram trancadas, amarradas, colocadas em um quarto, e eles cuidavam da obsessão. Nem por isso a gente tem que aprender de tudo. O filho do senhor Mariano também tinha que aprender a renúncia, pois tinha um filho que, segundo contam, a medicina hoje chamaria de bipolar, porque ele era uma hora deprimido, não queria sair da cama, outra hora queria dançar, pular, alegrar, e nunca foi curado. Passou a vida assim. A filha dele, a Sara também veio morar aqui em Uberaba. A Sara disse assim, olha que ensinamento para nós hoje, né? Aceitação. A Sara chegou para o pai e falou, eu quero casar com fulano. Aí o senhor Mariano, com aquela mediunidade que ele tinha, ele disse assim, minha filha, não está na sua programação reencarnacionista se casar com ele, você não tem que casar com ele. Ele era alcoólatra e não trabalhava. Aí ela disse assim, eu quero casar com ele. Então você quer casar com ele? Eu quero. Então tudo bem. Então ela se casou, foi morar perto ali do senhor Mariano. E aí muita gente não entendia, porque o senhor Mariano, o vô Luizinho, resolvia problemas enormes dos outros, e a filha estava sofrendo em casa. Ele era um marido cruel, ele pegava o tição, fogão de lenha, né? Aquela madeira em brasa, e queimava ela com aquilo, ele fazia ela sofrer muito. E aí as pessoas chegavam no senhor Mariano, você não vai dar um jeito nisso? Ele disse, não, precisamos respeitar a vontade da Sara. Ela quer, então ela merece nosso respeito. A nossa dificuldade em respeitar essas coisas é grande. Então eu gosto muito de lembrar a história dessas pessoas, mas como exemplo para nós. Igual o senhor Mariano, um homem bravo e disposto a matar se precisasse, enfrentar qualquer coisa, se tornou um homem brando, pacífico. Foi criada uma reunião, a reunião popularmente chamada pelo popular, reunião do dia 3, e aí os médiuns tinham que seguir uma regra. Só depois, muitos anos depois, muitas décadas depois, o Chico Xavier foi explicar o porquê dessa reunião. Para você fazer parte dessa reunião, você não podia beber, não podia jogar, não podia roubar, não podia trair. E o mais interessante, não adiantava você querer mentir para a espiritualidade. Ou você fazia isso ou eles te desmentiam. Então, para entrar para esse grupo, para essa reunião, você tinha que realmente estar disposto a renunciar a essas coisas. E aí, muitos anos depois, décadas depois, o meu avô Abelardo vem no Chico e fala, Chico, já não está tendo gente para essa reunião lá mais, né? Esses antigos já tinham falecido. Aí o Chico fala assim, essa reunião foi muito importante para a época,
mas hoje não precisa mais. Foi uma reunião de estudo no lugar. Foi importantíssimo para a moralização das pessoas, principalmente do próprio Sr. Mariano, pois ele era a banca de jogo era na casa dele, jogo do bicho. Então ele bebia, ele tinha as farras dele, né? Então a transformação moral em uma reencarnação, o aproveitamento, a bondade, porque o Sr. Mariano tem uma história, roubaram uma porca dele. Todo mundo na zona rural na época criava os seus animais, né? E roubaram a porca dele. Aí um senhor foi lá e vendeu carne de porco para ele. O meu avô, mas os amigos jovens na época descobriram que o senhor que vendeu a carne para ele era o ladrão. E aí foram, só que eles tinham um respeito pelo Sr. Mariano tão grande que eles não faziam nada sem antes perguntar ao Sr. Mariano. Aí foram lá conversar com ele. Tio senhor, o senhor sabia que essa carne que o senhor comprou foi o ladrão que roubou a porca? Ele falou, sabia. Mas nós vamos fazer ele devolver o resto da carne e o dinheiro para o senhor. Ele, de forma alguma. Não vamos magoá-lo. Vocês vão ter silêncio. Vocês jamais falam isso com ninguém. Não vamos humilhá-lo. Ele não queria humilhar um ladrão. Meu avô levou isso tão a sério que meu avô não contava essa história. Minha avó contava. Ele não contava de jeito nenhum, mesmo, né? Décadas e décadas depois disso, meu avô não contava. Ter silêncio sobre isso. Tão a sério que ele levava isso. Então a transformação moral, né, o respeito para nós espíritas hoje. Outra coisa, o meu bisavô Luizinho, que era pai do meu avô, pai do Abelardo, era irmão do Sr. Mariano. Essa reunião que eu acabei de falar, o vô Luizinho leu todo obra de Kardec. Ele falava assim: o Espiritismo é uma doutrina de liberdade, né? Não precisa desse rigor dessa reunião. Quer dizer, os dois não concordavam com essa reunião. O Luizinho fundou outro centro e tinha muita gente. Os espíritas de Conquista, por exemplo, apoiavam a ideia do Luizinho e não concordavam com essa reunião. Eles não tinham a visão que Chico Xavier teve, entendeu, muito tempo depois, né? Eles não viram na época, mas aí discordavam. Mas aí meu pai falava: que coisa mais bonita, os irmãos e os outros trabalhavam em todas as outras reuniões juntos no Centro Espírita Reamor. Quando alguém desaparecia, era muito comum o obsediado desaparecer, sumir. Aí o Sr. Mariano concentrava, ele não conseguia encontrar, ele falava assim: vai lá no Luiz, que ele encontra. O vô Luizinho concentrava, tem o caso da senhora lá. O vô Luizinho falou assim: ela está debaixo de uma árvore, em tal lugar assim, vão lá, que ela está lá. Na hora que chegaram lá, já parecia um trieiro de vaca em volta da árvore, porque havia 3 dias que ela andava em círculo em volta da árvore. Chegaram lá e encontraram ela lá. No período da guerra, o Luizinho ficou triste, porque ele via a guerra daqui. Daqui ele via os países que entraram em guerra e o sofrimento lá, que acontecia lá. Então ele ficou triste de ver tanto sofrimento. Imaginamos isso tudo, né? Eles não participavam dessa reunião, como eu disse, juntos, mas não brigavam por causa disso. Participavam das outras reuniões juntos. Tinha o caso da médium, que em reunião mediúnica estava dando mensagem, a hora que terminou tudo, em segredo ali, os dois. O Luizinho falou assim: Sr. Mariano, o senhor sabe que ela não está dando mensagem, ela está falando dela. Aí o Sr. Mariano falou: sei, mas não importa, não vamos melindrá-la
Não vamos falar nada, porque senão ela pode afastar e ficar em obsessão. Vamos dando o Evangelho. Tanto faz encarnado ou desencarnado, a gente vai dando o Evangelho. Para a gente ver, né, a fraternidade, a amizade diante do trabalho e a transformação moral. Eu acho maravilhoso ver isso, né? Quer dizer, é possível eu ainda, essa pessoa ranzinza, mal-humorada, azeda, me tornar uma pessoa melhor, calma, bondosa, tranquila, a ponto de ter pena e querer ajudar quem roubou a ele próprio, né? Assim como Chico Xavier. E a gente sabe que toda essa expansão do espiritismo na região, ele, Eurípides, virava para as pessoas assim, falava assim: vai para tal cidade, funda um centro lá. Tudo preparando a nossa região para a chegada de Chico Xavier. E mesmo assim o Chico sofreu. Imagina se não tivesse toda essa preparação. Gente, a gente vai convidar vocês dia 19 de novembro, aniversário do Senhor Mariano, e lá em Santa Maria vai haver uma palestra musical lá, porque nos aniversários do Senhor Mariano, quando ele era vivo, meu pai, quando criança, participou disso, ia até a casa dele cantar para ele, as crianças de Santa Maria iam cantar para ele. E vai haver lá uma palestra musical dia 19 de novembro, que é o aniversário dele. Cai no sábado, às 18 horas. Quem puder ir, estão convidados. Mais uma vez, me perdoe, não sou palestrante. E vou encerrar por aqui, mas quem quiser saber mais na internet, tem muito mais, basta ir lá no YouTube, lá, Senhor Mariano e Eurípides, tem documentários lá, com muitos mais detalhes, muito mais coisas, né? Também tem no caderno de mensagens.net, e aí a história, o texto escrito, também tem lá com datas e tudo mais. A gente quis resumir e contar com a intuição dos meus amigos para falar algo que mexa com o nosso interior, né? De transformação e muito mais. A gente sabe que se a gente fosse falar deles mesmo, levaria o dia todo, 12 horas ou mais, e ainda assim ficaríamos devendo tamanho trabalho. E também outra coisa, eram inúmeros trabalhadores, inúmeras pessoas, inúmeros obsediados, pessoas desequilibradas, de todas as formas. Não era só o bem, não. Era sempre assim, né? O bem vem para ajudar o sofrimento, a dor. Então, muito obrigado a vocês, a paciência comigo. Eu vou encerrar aqui. Um grande abraço a todos. Contar a história, a gente aprende muito, né? Os fatos é transmitido de quem viveu com quem esteve lá, né? Com quem está no local, então isso é muito presente. E eu quero aproveitar que me deu a oportunidade de falar alguma coisa, até de encontro com o que ele falou aqui para nós. Não é complementando, é apenas pegando a história e dizer algo. Numa dessas narrativas que ele contou, na região de Veríssimo, no município de Veríssimo, uma senhora, esposa de um fazendeiro, ficou obsediada, mas naquela época não sabia o que estava acontecendo com ela. E seu esposo, muito preocupado com ela, a levou em vários médicos, todo o recurso da época para fazer tratamento para aquela enfermidade que ela sentia.
e não conseguia, não era falta de recurso, de dinheiro, até que alguém falou para ele, chamava Rufino Alves: leva ela lá em Santa Maria, que o senhor Mariano vai poder ajudá-la. E assim ele fez. Do município de Veríssimo até Santa Maria, eles iam de carro de boi, transportando ela e mais pessoas para ajudar, que tinha que levar mantimento, animal para transportar, porque era muito distante, demorava dias para chegar lá. E assim, chegando lá, logo o senhor Mariano a reconheceu como uma mediunidade mais obsessiva e foi explicando como que era o tratamento, acolheu. O Rufino Alves leva a esposa de volta para a região e outras vezes repetiu até que o senhor Mariano fala para o Rufino Alves: olha, é muito distante, é muito sofrimento. E aí vem de encontro que o Gilberto falou: funda um centro espírita lá na sua região e cuide dela. Os espíritos vão atender, vocês podem fazer o tratamento lá. E assim o filho fez uma fazenda no município de Veríssimo, construiu um centro espírita sob a orientação do senhor Mariano, lá em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, lá Centro Espírita Paz e Amor, na cidade, na localidade que hoje nós conhecemos como Rufinópolis. E recebeu esse nome em homenagem ao próprio Rufino Alves, que fundou o centro, conhecido muito pela nossa região também como Capão da Onça, que posteriormente ali foi fundado um sanatório espírita e o médium João de Urzedo acabou trabalhando durante muitos anos ali naquela região, curando também muitos obsediados que vinham do Brasil, de toda a região, para fazer tratamento obsessivo ali no Filósofo. Então a gente vê uma história que ele está narrando, uma outra história oriunda dessa, narrado e orientado por senhor Mariano. E no plano espiritual, Bezerra de Menezes, o patrono espiritual do Centro Espírita Paz e Amor, também é Dr. Bezerra de Menezes. E um outro fato interessante é que Chico Xavier, estando em Pedro Leopoldo, quando decidiu vir a morar em Uberaba, região preparada, né, como o Gilberto bem lembrou, para Chico Xavier vir, tem um fato interessante, que se Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, já no plano espiritual trabalhava preparando, auxiliando a região, com o Eurípides Barçanufo não foi diferente, porque tão logo ele desencarna, ele começa também a trabalhar pela região nossa, no Triângulo Mineiro, em favor da doutrina espírita. E quando participava da comunhão espírita cristã, participa até hoje, mas o Dr. Madeira, que trabalhou junto com o Chico Xavier, na época que o Chico veio para Uberaba, nos contou que quando o Chico decide vir para Uberaba, Emmanuel pede a permissão a Eurípides Barçanufo para vir trabalhar nesta região, porque esta região é orientada e sobre os desígnios de Eurípides Barçanufo, ele é o patrono espiritual da nossa região brasileira. Tanto é que a Cometrim, que é a confraternização das mocidades e da espírita do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, fundada na década de 60 e 64, lá já colocaram o professor Eurípides Barçanufo como patrono desse encontro. Por quê? Porque também tinha essa revelação do Chico Xavier, que Eurípides Barçanufo era o patrono espiritual da nossa região. Então a gente vê sim que a história contada no plano físico e no plano espiritual
da nossa região é uma história muito bonita que se encadeia, que se fecha, e que nós que aqui estamos convivendo, somos muito beneficiados por todo esse trabalho que foi realizado durante todo esse período até chegar aos dias de hoje. Como o Gilberto bem lembrou, não era fácil se dizer espírita nessa época. Tinha que se esconder, tinha que se proteger, porque era perseguido mesmo. Então, para que as coisas acontecessem e chegassem nos nossos tempos, na cidade nossa aqui de Uberaba, de Sacramento, Conquista, Santa Maria, que temos essa história rica e com um aglomerado de casas espíritas que nos acolhem e abrem as portas e nos recebem para o estudo, para a orientação, para o esclarecimento, para o trabalho. Foi muitos benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, que fizeram essa trilha para que nós hoje pudéssemos dizer de peito aberto e até mesmo com orgulho que eu sou espírita. Hoje até algumas pessoas falam com status, eu sou espírita, porque não tem, ao invés de ter alguma recriminação ou discriminação, abre as portas. Tamanho respeito espiritual criado por esses benfeitores. A gente que trabalha na casa espírita, quando nós chegamos, por exemplo, uma campanha de quilo, quando nós batemos a porta de alguém que não é espírita, muitos até relatam isso. Olha, não sou espírita, frequento a igreja A ou B, mas eu vou ajudar porque eu respeito muito o trabalho que os espíritas fazem, o trabalho que Chico Xavier desenvolveu aqui em Uberaba em benefício de todos. E logicamente alguns também conhecem Eurídice Barçanufo. Na família da minha esposa, quando eu conheci, família católica, mas a minha sogra, por exemplo, ela respeitava e seguia muito Eurídice Barçanufo, as orientações que ela recebia. Quantos relatos a gente tem na história de Eurídice Barçanufo, de Chico Xavier, de trabalho em favor da humanidade, da comunidade, nunca procurando saber a sua religião, nunca procurando saber a sua maneira de pensar, a sua maneira de interpretar. E é por isso que Gilberto relatou muito bem. Senhor Mariano, também dessa envergadura espiritual, de estar trabalhando junto com Eurídice Barçanufo, tinha esse desprendimento, tinha essa vontade de se doar, de auxiliar as pessoas, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Então, não é à toa que nós temos Chico Xavier como esse missionário que aqui esteve entre nós, como podemos dizer, aquele que vivenciou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que mostrou para nós que o exemplo de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos não ficarão em vão. Se nós ainda espíritos imperfeitos, nós estamos na trajetória para nos tornarmos espíritos perfeitos. E isso é que é o importante. Como nós ouvimos do Gilberto, ouvindo esses relatos, nós observamos que aqui encarnados nós podemos também nos esforçarmos a nossa transformação moral, para a nossa reforma íntima, porque este é o objetivo reencarnatório de todos nós. Nós não estamos aqui para mudar ninguém, para mudar a vida de ninguém, para fazer com que fulano, ciclano seja melhor. Não, nós estamos aqui, cada um de nós, estamos aqui com a responsabilidade da nossa transformação, da nossa reforma íntima. E esses benfeitores foram os exemplos. Se o Livro dos Espíritos nos fala que
o nosso guia e modelo é Jesus, é porque Ele é aquele Espírito puro, co-criador do nosso planeta, que é a referência para todos nós. Mas nós podemos sim buscarmos nesses benfeitores dessa história que nos antecederam, em Eurípides Barçanufo, o senhor Mariano, os exemplos da bondade. E Chico Xavier, o exemplo do desprendimento total das coisas materiais. Viveu no mundo físico, mas muito mais ligado ao plano espiritual do que físico, porque ele tinha total desprendimento das coisas materiais. Os livros que publicou, deixou mais de 400 livros escritos, sem sequer se beneficiar por um desses livros. Nós pegarmos a biografia do Chico, nem mesmo no período inicial em Pedro Leopoldo, em que a sua família não tinha sequer o necessário, ele fala para o seu pai: esses livros são dos Espíritos, eu não posso tirar um centavo de benefício nosso. E ele consegue. Naquela época, só o pai trabalhando, ele desde pequeno procurando trabalhar junto com o pai para tratar da família, que tinha vários irmãos, mas não usou nenhum momento dos ensinos espirituais, das mensagens espirituais, para transformar qualquer benefício seu. Procurava sim fazer com que o livro espírita que ele recebia chegasse às pessoas. Ele gostava de presentear, e é por isso que quando chegava no período da feira do livro espírita, Chico Xavier estava lá presente e comprava livros para doar, presentear os amigos, porque ele não ganhava, ele não queria ganhar um livro sequer, mas ele doava. Certa vez, nós escutamos recentemente uma companheira do movimento espírita que falou que trabalhando na feira, observando o Chico lá, pegando os livros, escolhendo, na hora que chega para pagar, ela diz que pensou assim: nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu vou cobrar do Chico os livros? Foi ele que escreveu. Ela se sentiu desconcertada naquela hora. Mas Chico Xavier, que lia os pensamentos que estavam à volta, né, disse que para não constrangê-la, ele chegou, pôs os livros na mesa e falou assim: pagar eu vou pagar por todos, mas um desconto eu aceito. Mas ele fazia isso, ele presenteava os amigos comprando os livros que ele mesmo psicografou. Então, esses exemplos, esses relatos que o nosso irmão Gilberto trouxe e que Chico Xavier nos deixou, nos conforta e nos dá direcionamento para os nossos caminhos. E eu aproveito só para dizer, fazer um convite para vocês. Agora no mês de outubro, a Aliança Municipal Espírita vai estar promovendo a Feira do Livro Espírita, aqui em Uberaba. Vai acontecer lá no Praça Shopping, ali na Leopoldina de Oliveira, no dia 6 de outubro até o dia 16. Todos os dias, durante esse período, o horário de funcionamento do shopping vai ter exposto ali perto do Bahamas, local com a exposição do livro, que sempre vende com preços com descontos. E também vai acontecer em paralelo, no local da feira, todos os dias, exceto a segunda e a terça-feira, palestra espírita e música espírita. Então, dia de semana, às 19 horas, tem música e depois um palestrante. Inclusive, o Emanuel lá de Conquista vem para explanar para nós o comentário do Evangelho. Fica o convite feito, aproveitando a oportunidade de todos vocês. Devolvo a palavra, que Jesus continue com a abençoe. E agradeço o convite, né? Do Natália nos fez para estar aqui essa noite, conhecer a casa e participar com vocês. Muita alegria de poder ouvir o Gilberto desses ensinamentos que me remeteu lá da minha infância, porque eu sou lá da região do Capão da Onça. Eu fui evangelizado lá no Quase Amor, então também fui beneficiado por esse benfeitor, o Senhor Mariano. Jesus abençoe. Que assim seja, eu agradeço
todos, sejam todos muito bem-vindos. A Luísa, queria que você fizesse a gentileza de levantar para o pessoal ver quem é você. Boa noite, gente. Muito carinho, eu recebo a todos vocês, muito obrigada. Né? E é isso aí, vamos trabalhar com o Chico Xavier, né? O nosso querido presidente Menezes, e enfim, a nossa equipe toda. Estamos aqui juntos e vamos seguir, né? Com a nossa disciplina, com a nossa humildade, com o nosso amor e com o nosso carinho, né? E trabalhar na caridade, né, gente? É isso aí. Foi isso que eu aprendi com o Chico, por isso estou aqui hoje, no Uberaba, né? Então, um abraço a todos vocês e prazer a todos vocês que a gente não conhece. Então, obrigada. É em nome dela que eu agradeço todo o grupo de Goiânia, porque são de Goiânia, mas nos deu essa oportunidade maravilhosa de hoje nós podemos estar aqui, né, meu irmão? Que a gente, anos, né? Graças a Deus, com as minhas irmãs. Eu gostaria que as minhas irmãs, trabalhadoras da casa, levantassem, que elas esconderam. Eu falei para elas que eu queria que elas. Mas elas estão com vergonha, estão com medo de mostrar aí os tamanhozinhos. Aí, são trabalhadores do dia a dia. Ajuda nós a carregar. Por quê? As pernas estão fracas? Gente, eu tenho aqui, ó, que eu estou passando para frente. Tenho aqui ainda 4 evangelhos para fazer doação. Eu ganhei de um nosso irmão, pedi que sabiasse a semente no coração de cada um. Isso aqui é uma semente, isso aqui é uma bênção, é uma luz de Jesus Cristo, cada por Allan Kardec. Eu tenho mais 4 evangelhos que é para doar. Tem as revistinhas, que é a Purificação Espírita, através de Chico, Manuel e outros mais. Quem tiver interesse em levar para casa, para estudar, praticar, fazer o evangelho no lar, é a oportunidade de levar. Às vezes é muito fácil eu reclamar dos meus problemas, às vezes é muito fácil eu culpar a minha situação, mas muitas das vezes eu não encontro tempo nem coragem para abrir um evangelho desse para levar o pensamento a Deus. Não tenho coragem sequer falar, eu vou fazer uma prece, eu vou encontrar uma solução para os meus aprendizados. Porque hoje tem mania de falar, eu estou doente, é problema, é dor. Não, nada disso. Isso não é problema, isso não é dor, isso não é enfermidade. Isso é oportunidade de aprendizado. Mas nós temos preguiça, eu acho melhor ficar no conforto do meu sofá, vendo a televisão, do que levantar, procurar o evangelho, procurar uma boa obra para me ler, aprender, encontrar a luz de me resolver os meus desencontros da vida. Me falta o quê? Coragem, fé, disposição de ir ao encontro de uma luz que possa mostrar o nosso caminho para amenizar os desencontros. Porque problemas que nós conhecemos, todo mundo tem. Um é vermelho, outro é preto, outro é amarelo, mas todo mundo tem. Mas se eu encarar tudo isso como oportunidade de me crescer, melhorar, se tornar mais forte, eu serei um vencedor. Porque nós ouvimos os nossos irmãos, nós temos aqui, ó, quantas e quantas lutas, quantos e quantos desencontros, e todos venceram, todos se converteram, todos hoje estão no plano de luz. Mas não é fácil, não vou adiantar muito, porque é nosso horário, mas nós temos aqui bem próximo nós o Chico, né? Quantas e quantas perseguições o Chico, ainda já nessa época, ainda teve. Imagina o Ticinô, o Tiorines, o Barçanufo, que dureza. E eles desistiram, se venceram porque foram à luta e deixaram aqui a semente. Eu tenho 4 evangelhos para doar, até as revistinhas. Ler o evangelho, estudar os espíritos, né? Sim, é Conhecer
boas obras, né? As obras do Chico Xavier, As obras. praticar. Boas obras. Temos todos que praticar. Então, vou falar, está aqui para estudar e sabiar a semente, né? Então, se alguém quiser, está aqui à disposição, leva para casa, não é para pôr na gaveta, não, é para pôr na cabeceira de cama, estudar toda noite, abre lá, não precisa ler muito, não. Se você ler duas linhazinhas dessa, você já está indo em busca de uma luz. Às vezes você tem preguiça, sabe, né, para viver, abre o Evangelho. Então, está aqui, eu tenho quatro aqui que é para examinar essa semente no coração de todos. Fica meu agradecimento a todos que estão, graças a Deus. Peça a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que em cada lar de vocês ficou mais família. Mentaliza esse lar, mentaliza essa família, mentaliza o irmão nosso caído na rua e leva o seu pensamento de amor, de prece, de oração a favor desses nossos irmãos necessitados. Né? E nós vamos passar para a segunda parte da nossa humilde, amorosa reunião. Eu deixo meu agradecimento a todos vocês, uma vez mais, né? E vou caminhando para encerrar a nossa reunião da noite. Peço a minha irmã Vanessa que faça uma mensagem do dia do livro de nossa querida irmã Sheila. Se puder, para todos ouvirem, eu te agradeço. Boa noite a todos. Então, a mensagem desse livro, pessoal, chega, tá? A mensagem selecionada de hoje foi selecionar pensamentos. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em tua mente. A vida não se resume aos problemas que defronte neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faça o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma, confiando e agindo no bem. Encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Fala, Geraldo. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até nós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade
que fará das nossas almas um espelho que possa refletir a vossa imagem. Que assim seja. Vamos passar para agora um momento de muito silêncio, muita concentração, porque nós vamos entrar no momento de preparo para os passes.